Olá, queridos alunos, vamos aqui para a nossa correção da atividade sobre o conteúdo apresentado do núcleo celular, certo? Essa atividade é importante para vocês se prepararem para a avaliação. Espero que todos tenham se dedicado, tenham respondido. Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão: assinale a alternativa que identifica o núcleo. Certo? A primeira opção diz que o núcleo é estrutura geralmente arredondada sem membrana envoltória, na maioria dos casos localizado na região central da célula. Quando diz aqui que é sem membrana envoltória, já se sabe que não está correto, né? O núcleo, ele tem a membrana envoltória, então logo não é a correta. Segunda opção diz que a estrutura complexa é construída por duas membranas justapostas que são formadas por uma lâmina de filamentos proteicos. Também não é, né? Isso aqui é uma estrutura de outra parte do núcleo. A terceira opção diz que é uma estrutura geralmente arredondada, envolta por uma membrana dupla, na maioria dos casos localizada na região central da célula. Esta aqui é a opção correta, certo? O núcleo é uma estrutura geralmente arredondada, envolta por uma membrana dupla, que é a carioteca, certo? Na maioria dos casos é localizada na região central da célula. Vou marcar aqui, a resposta certa é essa terceira opção. Seguindo adiante, questão 2. O pesquisador considerado o descobridor do núcleo celular é Robert Hooke? Não, não é o Robert Hooke, porque ele inventou o microscópio, né? É Robert Brown? Isso. É Robert Brown, a resposta correta. Vamos passando para a terceira questão. Quais seres foram utilizados nos primeiros experimentos para a descoberta do núcleo? Foram os vírus? Não, não foram os vírus. Foi a cortiça? Também não. Foi a ameba ou os protozoários? Os primeiros seres utilizados para a descoberta do núcleo, nós sabemos que foram as amebas. Então, a resposta correta é ameba. O termo núcleo vem do grego nux, que significa lugar, luz, semente ou origem. O termo núcleo significa nux, né? Significa semente, ok? Quinta questão. O espaço localizado entre as membranas externa e interna da carioteca é o poro nuclear, é o espaço perinuclear, é a mitocôndria ou o complexo Golgiense? É o espaço perinuclear, pessoal. Vocês sabem que é, né? Segunda opção. Sexta questão. Qual espaço do núcleo é também identificado por carioplasma ou cariolinfa? Tem um espaço no núcleo, pessoal, como vocês sabem, que ele é conhecido por um outro nome, mas ele também pode ser conhecido por carioplasma ou cariolinfa. Esse espaço é o nucleolo? Não. É o nucleoplasma? Sim. Resposta correta, nucleoplasma. Vamos agora para a sétima questão. Então diz,
quais desses materiais são os principais constituintes do nucleolo? Bom, a primeira opção diz que é DNA, proteínas e RNA ribossômico. A segunda diz que é as enzimas, as vitaminas e as proteínas. Outra opção diz que é o DNA, glicose e RNA ribossômico. E a última opção diz que são os carboidratos, as proteínas e o RNA ribossômico. Então, quais desses grupos de materiais são os principais constituintes do nucleolo? Nucleolo, assim como vocês sabem, são constituídos por DNA, proteínas e RNA ribossômico. A primeira opção é a correta, certo? Vamos seguir para a questão de número 8. Qual das definições abaixo identifica a cromatina? A primeira opção diz que é um conjunto de filamentos composto por RNA ribossômico associado a várias proteínas histonas. Será que é, pessoal? Não é, porque não é composto por RNA ribossômico, né? E sim é composto por DNA. Logo vai ser essa terceira opção. Conjunto de filamentos composto por DNA associado a várias proteínas histonas, certo? Terceira opção. Vamos para a questão 9, que pergunta: como são chamados os pontos mais corados da cromatina? Vocês sabem que a cromatina ela apresenta dois pontos, um que está mais condensado, quando é colocado alguns corantes ela fica mais corada, e outra que é menos corada. E esse espaço que é mais corado é a heterocromatina. Essa segunda opção é a correta. Ok? E a questão 10, décima e última questão, fala: local da carioteca que permite a passagem de material entre o núcleo e o citoplasma. Tem um local na carioteca que permite a passagem de material. Esse local é um canal, é o filamento, é o retículo ou são os poros? Essa é fácil, pessoal. Vocês sabem que na carioteca existe os poros, não é isso? Os poros que permitem a passagem de material. Resposta certa, a quarta opção, poro. Certo, pessoal? Revisão respondida, questionário respondido. Eu espero que vocês, tenham certeza que todos vocês acertaram todas as questões. Bons estudos, se preparem bem, boa avaliação para todos. Obrigado, tchau, pessoal.